E dando continuidade nesse caminho que nós estamos fazendo com Jesus, então, relembremos que Jesus primeiro falou para aquela multidão que estava ali em frente a ele sobre o caminho de santidade. Então, foi todo o sermão da montanha. Depois, Jesus desce da montanha, encontra o leproso, e aí a caminhada vai acontecendo. E agora, duas pessoas bem significativas, assim, dentro daquele grupo que estava ali, se apresenta agora para Jesus, dizendo, né? Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Vocês percebam até que não foi nenhuma iniciativa própria de Jesus, né? Foi ele que foi o mestre da lei. Não sei se o mestre da lei, vendo tantos milagres e tantas coisas, ele vai diante de Jesus e agora está querendo seguir. Bem, Jesus, conhecendo bem o coração dos mestres da lei, das coisas que eles faziam, então agora Jesus olha e diz para eles assim, olha, tudo bem, você quer me seguir, mas sabe de uma coisa, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você quer me seguir? Tudo bem, mas não pense que você vai ficar rico, não. Para me seguir, você tem que ser como eu sou pobre. Até as raposas, né, têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, ou seja, o Pai deu tudo para eles, mas eu, imagine, né, o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas, até o ninho ele criou para as aves, ele está dizendo, eu não tenho casa, eu não tenho onde morar. Você quer me seguir assim? Então, nós vamos olhar a vida de Jesus e nós vamos ver, né? Como eu já disse, ele como criador de todas as coisas, quando ele se torna homem, ele nasce numa gruta lá, porque estava o maior fuá em Belém naquele tempo, por causa do decreto de César Augusto. Então, todo mundo estava indo para as cidades. Quando ele chega em Belém, Maria grávida, já prestes a dar à luz, não encontrou lugar, nenhuma pousada teve como receber, e ele foi lá, né, numa gruta onde os animais ficavam. Olha como é que ele nasce. O Filho de Deus. E aí, na vida cotidiana dele, também, quando ele junta os apóstolos, ele realmente não tinha nada. Lá no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, nós vemos, né? Tinham mulheres que ajudavam, e tinha um caixinha, que era Judas, o traidor e o ladrão, que tinha o dinheiro em comum, mas ele em si ele não tinha nada. E as condições que ele morreu na cruz, né? Lá, morto, sem nada. Na hora que estava prestes a ser crucificado, tiraram as roupas dele e ainda fizeram ali, né? Acharam bonita, então vamos fazer aqui, vamos ver quem é que fica. E está lá, o Cristo, o Salvador do mundo, na maior vergonha, sem roupa, crucificado, morre sem nada. Tá, você quer me seguir? Então, tem que seguir na pobreza. E aí vem o segundo, né? Que agora já é um discípulo dele. Ou seja, já estava seguindo, já estava com Jesus. Ele disse, olha, Senhor, então me permite eu voltar para casa, então, e cuidar e sepultar meu pai. Jesus olha para ele, né, e diz, olha, você tem que me seguir, meu amigo. Deixa que os mortos enterrem seus mortos.
duas coisas que na nossa vida, no seguimento de Jesus, quando nós correspondemos, aqui eu estou falando para aqueles que são chamados. Quem é que é chamado? Padres, religiosas, os missionários. Jesus chama. E ele diz assim: olha, eu não vou oferecer nada para vocês nesse mundo. Então tem duas coisas que vocês vão ter que ter para me seguir. Vocês vão ter que renunciar aos bens materiais e vocês vão ter que renunciar aos afetos humanos, aos apegos, principalmente à família. Porque eu tenho que ser por inteiro para vocês. O amor de vocês para comigo não pode ser dividido, nem por bens materiais, e muito menos pela questão familiar. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aqui tem uma coisa que a gente nunca pensa, né? Por exemplo, aos 30 anos, quando Jesus começa o seu ministério, a sua vida pública, porque dos 0 até os 30 anos ele ficou no escondimento, aos 30 anos ele começa a vida pública. Quando ele começa a vida pública, Nossa Senhora já era viúva de São José. Eu fico imaginando aquele momento em que Jesus vai lá e conversa com a mãe dele, dizendo: mãe, agora eu vou ter que deixar a senhora, porque agora eu tenho que ir para anunciar a boa nova. Ele deixa a mãe viúva, sozinha, e vai. Vocês se lembram daquele momento que ele está lá pregando ao pessoal: sua mãe está aí. Aí ele diz: minha mãe é meus irmãos. É todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Esse é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ou seja, naquele momento, Jesus estava tão voltado para o anúncio da boa nova de salvação, que ele disse: mamãe, espera aí um pouco, depois a gente conversa, agora não dá não. Seguir Jesus tem que ter essas condições. Lá nos documentos do Concílio Vaticano II, tem um que se chama Presbyterorum Ordinis. Nesse documento, lá fala o seguinte, que o sacerdote, ele pode até ter os seus bens, mas os bens que ele tem não pode constranger um pobre. Um sacerdote precisa de um carro? Precisa, né? Antigamente, quando não tinha carro, era cavalo. Aí os padres, né, eles iam em cima de um burrinho, mas não iam num cavalo puro sangue. Cavalo puro sangue só para os ricos. Você via lá os padres em cima de um burrinho indo para celebrar a missa, para ir dar a unção dos enfermos para alguém, ou a pé. Então, um sacerdote não pode ter um carro, né? Quando ele sai, o pobre fica constrangido. Uau! É sempre que eu falo, né? Imagine um sacerdote saindo de um... É que eu não entendo muito negócio de carro aí, né? Eu sei que tem a Ferrari, mas saindo de uma Ferrari. Ou de uma Hilux, né? Que tem também, né? Um padre saindo de um carrão desse, né? Chega a desaparecer lá dentro, né? Quando senta na almofada do carro, desaparece. Aí ele sai. O pobre fica constrangido. Um pobre fica constrangido em ver um padre num casarão, numa mansão. O pobre entra lá, não sabe nem onde sentar, porque é tanto luxo. O luxo do sacerdote, dos missionários, o luxo dos religiosos é a manjedoura e a cruz.
É a cruz. Esse é o luxo do sacerdote, dos religiosos, dos missionários. Mas é tantas aberrações que nós vemos hoje que parece que pregar o evangelho está dando lucro, né? Parece que hoje pregar o evangelho está dando dinheiro, porque é uma calamidade pública. Você vê determinados padres, eu estou incluído no meio, religiosos, missionários, que saem do seu Hilux, das suas Ferraris, e diz assim, foi providência de Deus. Foi nada, sem vergonhice sua. Sem vergonhice. Você está usando a providência para manipular algo que você estava querendo mesmo. Hoje está dando lucro. Dá lucro ser missionário. Não sei agora na pandemia como é que está, né? Mas agora é só fazer uma live like, aí entra dinheiro, né? Dinheiro, e ganha dinheiro, se enriquecendo. E Jesus disse que a nossa riqueza é Ele. A riqueza do missionário, dos religiosos, de nós padres e tudo, é Jesus Eucarístico, é a nossa riqueza, é a nossa preciosidade. A nossa preciosidade é o Santo Rosário, que nós rezamos. A nossa preciosidade são as leituras espirituais. Acumulai tesouros no céu, aonde a traça não corrói. Há um acúmulo de tesouros nessa terra. Bem, para nós católicos, seguir Jesus é na pobreza. Agora, se tem pessoas que se designam cristãs e dizem que é a prosperidade, aí eu não entendo, porque Jesus está dizendo, olha, as raposas têm sua toca, e os pássaros têm seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo, olha, se você quiser me seguir, é assim. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque você ou ama um e odeia o outro, e assim vice-versa. São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz que os males existentes no mundo é por causa do amor ao dinheiro. E é verdade, né? Quantas famílias que se desfizeram quando os pais morreram, né? Porque agora estão brigando pela herança. E agora não se falam mais. Quantas pessoas que abandonaram suas famílias por amor ao dinheiro. E hoje a gente encontra as pessoas lutando pelos seus direitos, né? Eu quero dinheiro. Porque eu estou servindo a Deus, porque aí usa, aí manipula. Olha a manipulação da palavra de Deus, né? Porque o operário é digno do seu salário. Aí, ó, está vendo? A manipulação da palavra. Vai olhar para Jesus Cristo. Ninguém quer olhar para Jesus. Quer Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então, eu como sacerdote, eu não posso constranger um pobre. Eu estou lendo agora a vida de Santo Afonso Maria de Ligório, né? E Santo Afonso, ele tinha uma batina, era que ele usava, toda rasgada. Tinha uns rasgões assim, para lembrar Jesus que era pobre. Quando ele ia em determinados lugares, o pessoal ficava até desprezando, né? Porque aquela batina rasgada. Hoje é um luxo que Deus é mais, meu Deus. Deus é mais, é um luxo. Carro 0 quilômetro. Todo ano muda de carro. Outra vez de 6 em 6 meses também, né? E a pergunta é de onde vem esse dinheiro, né? Do bolso do pobre, a moedinha. Aquela moedinha do pobre que ajuda, está enriquecendo muita gente, sabia? E a outra coisa, né?
o apego aos familiares. Quando uma pessoa é chamada por Jesus para o seu serviço, a primeira coisa que ela tem que esquecer é a família. Nossa, você deve estar agora ficando... Meu Deus, agora o Pazanguço exagerou, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não pode ter apego à família. Aí nós vamos lendo a vida dos santos e nós entramos em cada coisa que a gente diz, esse cara é exagerado demais. Quando vão embora, eles dão tchau, dão o último beijo, o último abraço nos pais e diz assim, só nos encontraremos no paraíso. E não voltam mais para casa. Nem para o aniversário da mamãe e nem para o aniversário do papai voltam. Nem dia das mães e dia dos pais. Não volta, não volta. Tem que ser inteiramente do Senhor. Não pode ter tempo para essas coisas mais. Nossa, mas é isso mesmo. Só nos veremos no paraíso. São Geraldo Magela, quando ele entrou nos Redentoristas, aí ele deixou um recadinho assim para os pais dele, né? Estou indo para ser santo. E nunca mais voltou para casa. Que vida de desapego. Claro, cada um vai discernindo, né, as suas situações. Mas o que Jesus está falando aqui é que não pode ter esse apego, mas não. É desapego. Desapego total. Para servir melhor a Deus. Eu sempre relembro aqui para vocês, né, aquele São Damião lá que foi para aquela ilha de Molokai. Quando ele vai se despedir da mãe, ele diz assim para a mãe dele, mãe, só nos veremos no céu. Nunca mais ele viu a mãe. Nunca mais. Só no céu agora. Se encontraram no céu. Olha o desapego. Aí vai criando laços afetivos aqui, lá. Toda hora, imagina hoje os missionários, né, que toda hora tem que ficar ligando para casa. Toda hora. O WhatsApp facilita isso, né? Toda hora ligando. Não podemos ter tempo. Eu sei que você não está entendendo o que eu estou falando. Você pode estar dizendo para mim que eu sou um ingrato. Mas não é ingratidão, é que a consequência de quem serve a Deus é essa. Eu já disse aqui para vocês, por exemplo, né? Eu como sacerdote, eu celebro a missa para as mães, mas não para minha mãe. Quem celebra a missa para a minha mãe é o pároco dela lá. É o pároco de lá. Eu não vou sair daqui para ir celebrar a missa para minha mãe, do Dia das Mães. Porque é exigente a vida sacerdotal é exigente, muito exigente. Às vezes a gente fica até na dúvida, meu Deus, será que eu estou pecando contra a caridade? Mas ele está dizendo, deixa que os mortos enterrem seus mortos, então não estou indo contra a caridade. Que vida dura! Mas é por amor a Deus. Aí não se torna duro, porque é por amor a Deus. Eu não saí de casa para ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Nem, sabe lá, para ganhar fama. Não, eu saí de casa porque Deus um dia me chamou. E eu tive que ir. Eu termino, né? Tem uma pessoa que eu acompanho. Essa pessoa é nova. Ela se sente chamada à vida religiosa. E aí eu venho fazendo um trabalho. Por que Jesus te chamou? Aí fala,
Você sabe como foi que aconteceu? Aí foi assim, padre. Ok, então vamos. Então você se sente chamada para onde? Ah, olha, esse tipo de vida aqui. Ótimo, vai rezando. Olha, lê esse livro aqui que vai te ajudar. Aí agora chegou numa idade que eu disse assim, e aí? Já está na hora de procurar as freiras, não está? Ah, mas eu tenho que falar primeiro com meus pais. Ah, esse negócio dos pais é difícil. Eu disse, então, está na hora, né? Mas acho que seus pais já perceberam, né? Eles já perceberam. Mas por que você não falou ainda? Ah, mas é assim, pai, não sei o que e tal. Mas está na hora. Os passos têm que continuar, né? E aí, você vai falar quando? Ah, hoje. Então, tá bom. Então, depois que você conversar, você fala comigo, que você falou, para ver, para estimular, para ver se a pessoa vai falar ou não. Que horas? Ah, eu fui falando, às vezes, na hora do almoço, na hora do jantar, é um momento bom e tal. Ah, então, na hora do almoço. Aí já falou para mim, já falei, padre. Minha mãe ficou muito emocionada, o meu pai arregalou os olhos. Então, agora o próximo passo é, vamos às freiras. Vamos em busca delas. Olha, eu já conheço uma. Que é duro. Quando eu tive que deixar minha família, eu fiz todo um processo. A casa, o seminário que eu ficava perto da minha casa, então eu fui treinando a minha família. Eu não ia em casa, se eles quisessem me ver, eles tinham que ir lá na paróquia participar da missa, eles iam me ver. Fora isso, raramente eu ia em casa. E do lugar que eu morava, dava para ver minha casa. Eu não ia lá. Para que no momento não fosse tão duro, né? Aí chegou o momento de ir. Até hoje não voltei. Vou lá, sim, nas férias. E eu também tenho uma dificuldade com férias, que não é nem todo ano que eu tiro férias. Porque às vezes eu vou de férias para casa e fico, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu fico lá com a minha mãe o tempo todo, em casa. O tempo todo. Mas não sou muito de férias, não. É doido, eu sou doido. Eu já disse para vocês, não vão na minha onda não, que eu sou doido. É que eu tenho um amor a Jesus Cristo tão grande que, às vezes, até nas férias eu fico calculando, meu Deus, eu vou de férias, mas o que é que eu vou fazer nas férias? Na praia eu não vou, cinema eu não vou. Eu não sei para onde é que eu vou. Eu fico em casa com a minha mãe, celebro a missa, rezo o texto com ela. Depois eu vou embora. Porque tem coisas que eu já deixei, né? Eu até tentei algumas vezes aí na praia, com algumas pessoas aí, mas eu não me sinto bem lá, eu não quero ir mais não. Não me sinto bem. Não dá, é um lugar que para mim não dá certo. Eu fico pecando toda hora com os olhos, não dá para mim. Então vamos rever a nossa vida, né? Você que é missionário, você que é missionária, você que é religioso, religiosa, você que é padre, que é freira, você está colocando a sua vida onde? Nos apegos aos bens materiais, aos bens afetivos. É exigente, Jesus é muito exigente. Ele é demais. Ele é assim, ou ele ou ninguém. É só Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.